Muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui convosco. Ok. Não preciso. Não precisa dar bastante. Sim. É sempre um prazer estar aqui convosco e abrir a palavra de Deus. Acho que já sabem em que passagem é. Filipenses 4. Estas palavras extraordinárias deste apóstolo. Muito alegre porque foi a Roma. Se calhar muitos de nós não fomos a Roma, não é? Ele foi a Roma e esteve a falar com o chefe máximo do Império. Que privilégio este, não é? E Paulo de facto teve este privilégio, mas não foi a Roma nem de férias, nem em negócios humanos, mas foi preso do Senhor. Foi até Roma e esteve perante os imperadores, perante o imperador Nero, creio eu. Eu já vos disse, mas vou relembrar, que foi dito acerca de Paulo, em Atos 9, a Ananias, porque Ananias estava com receio de ir ter com Paulo, não é? Porque Paulo era aquele que perseguia os crentes, e é dito, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos judeus, aos gentios e aos reis. Imaginem aos reis. Eu não sei como é que Paulo se sentiria ao ouvir isto. Eu vou levar a minha mensagem perante reis, e foi de facto, levou a mensagem perante reis, mas não foi porque as pessoas não quisessem ouvir. Reparem que as pessoas de autoridade a quem ele falou foram os poucos. Foi o rei Agripa, o governador Festo e o governador Félix e o imperador Nero. Falou a estas pessoas todas do Evangelho, porque mesmo estando a ser julgado, ele aproveitava para falar do Evangelho. E ele teve este privilégio de falar a estas pessoas e responsabilizá-las. Mas de facto não foi da maneira que, se fosse eu, esperaria que a minha palavra, a minha mensagem, chegasse a reis. Não era estando em cadeias, como ele a dada altura diz a um destes homens, a um destes soberanos perante os quais ele esteve. Um deles diz-lhe: as muitas letras te fazem delirar. Estás louco, Paulo? E ele disse: não estou louco. E eu queria que vocês fossem como eu, excetuando estas cadeias. Então é este homem que nos escreve estas coisas. Tinha de facto, humanamente falando, poucos motivos para se alegrar. Mas esta carta, que é escrita numa prisão, em condições muito adversas, é uma carta onde transborda alegria a cada versículo, transborda gratidão em cada versículo, transborda força em cada versículo. É extraordinário. Versículo 10, regozijei-me. Versículo 11, já aprendi a estar contente com o que tenho. Versículo 12, sei estar abatido, sei ter abundância. Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, força é no Senhor. E nós ficamos aqui neste versículo. Paulo de facto mostra uma força que não vem dele, mas vem do Senhor que o fortalece. E ele deixa bem claro: eu consigo aguentar todas as coisas. Muitos gostam de pegar neste versículo e pô-lo a dizer coisas que ele não está a dizer. Muita gente gosta de pegar neste versículo e pôr em quadros. Vocês não têm aqui esse versículo, mas em quadros, em casa, em canecas. Eu acho que já vos mostrei em capas de telemóvel. Eu tenho este versículo na minha capa de telemóvel. É um versículo bonito, mas não o ponhamos a dizer coisas que ele não está a dizer. Ele não está a dizer que em Cristo eu posso fazer tudo. Consigo fazer tudo. Não há nada impossível para mim para fazer. E depois alguns, de uma linha mais pentecostal, pegam neste versículo e querem pôr-se
reclamar de Deus coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a ideia deste versículo, e pelo contexto que nós lemos, a ideia é, qualquer que seja a situação em que eu esteja, eu aguento tudo. Aguento com tudo. Venha o que vier, eu estou preparado. Eu já aprendi. Eu sei estar, versículo 12, eu sei estar abatido e sei ter abundância. E aqui o verbo saber é muito importante. Porque a vida cristã não se rege por sentimentos. Não é desprovida de sentimentos. Mas não deve ser, os nossos sentimentos não devem ser eles a reger as nossas ações. Mas sim o nosso conhecimento. Vocês recordam-se de um versículo que temos mais atrás, versículo 7. Versículo 7 vai aparecer agora. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos, aqui diz pensamentos, mas na minha versão diz sentimentos. Porque aquilo que nós sentimos pode enganar-nos. Por isso é importante nós conhecermos bem a palavra de Deus e regermos a nossa vida por ela e não por aquilo que sentimos. Se perguntassem a Paulo se ele se sentia, humanamente falando, em baixo, ele certamente diz: eu sinto-me mal, sinto-me com dores, sinto-me abandonado. Mas o que é que ele diz várias vezes? Eu sei. E o saber é muito importante. Paulo, por exemplo, diz a Timóteo: eu sei em quem tenho querido. Eu sei. Mesmo nos momentos em que nós estamos no buraco, parece que ninguém está connosco. Até parece que o Senhor nos abandonou. Nós o que é que podemos dizer? Eu sei. É muito importante o saber. O saber, e como se costuma dizer, o saber não ocupa lugar. Mas é muito importante o sei. Vamos lá outra vez ao versículo 12. Sei estar abatido e sei ter abundância. E ele sabia isto, não era dos livros, não era do que tinha lido, da experiência de outros. Foi pela sua vivência. Ele aprendeu, qualquer que fosse o estado em que estivesse, com muito e com pouco, a saber viver. E eu falei-vos, da última vez que aqui estive convosco, falei-vos de pessoas que não sabem viver com muito. Porque saber viver com muito também é difícil. Eu até dei-vos o exemplo de alguém que durante a sua carreira no mundo do futebol ganhou muito dinheiro. Morreu no ano passado e deixou à família dívidas de milhões. Dívidas de milhões. Eu, como nunca na vida vou ganhar milhões, também não sou capaz de gastar milhões. Mas pessoas que vivem com... sabem viver com fartura, ou seja, habituaram-se a viver com fartura, depois não sabem gerir tanto dinheiro, começam a querer viver cada vez mais acima até daquilo que podem, que é muito, e depois ficam com problemas financeiros. E há muitos casos assim. Por isso, o sábio, no livro de Provérbios, num daqueles capítulos finais, penso que é o capítulo 30, que são as palavras, penso são as palavras de Agur, em que ele diz: não me dês nem muito, nem pouco. Não me dês muito para que eu, por ter pouco, vá roubar aos outros. Também não me dês muito para que, tendo muito, eu não venha a dizer não quero saber de Deus para nada. Portanto, é importante nós sabermos viver. Porque não é fácil viver com muito. Não é fácil viver com muito. Mas Paulo sabia. Tanto uma coisa como outra. E é neste contexto que ele diz: eu posso todas as coisas. Mas diz, eu gosto muito deste versículo 14. Versículo 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu aguento com tudo, venha o que vier, eu aguento. E versículo 14: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Eu dou graças a Deus e regozijo-me de uma maneira extraordinária, porque vocês viram que eu estava numa situação difícil, eu não me queixei, e vocês souberam
que eu estava a passar uma situação difícil, porque não é difícil imaginar que Paulo estava a passar por uma situação difícil. Porquê que Paulo estava numa situação difícil? Onde é que ele estava? E estava como? Estava preso. Eles sabiam certamente que Paulo não tinha meios de subsistência naquela altura. As prisões em Roma, naqueles tempos, não eram hotéis de 5 estrelas como nós temos hoje. Em que é curioso que os presos andam com telemóvel, os guardas não podem ter. Os guardas não podem andar com telemóvel, os presos lá arranjam maneira de os ter. Os presos têm mais privilégios até do que os próprios guardas prisionais. E eu que tenho alguém próximo da minha família que é guarda prisional e conta que as coisas não são nada fáceis para ela, que está na prisão feminina aqui no Porto. E não é nada fácil. Mas naquele tempo era mesmo muito difícil. Se eles não tivessem alguém que os acudisse, eles morriam lá. Quem é que estava com Paulo? Lucas. E o que é que Lucas era? Era um médico amado. Era o doutor Lucas. Médico amado. Paulo precisava de alguém que lhe desse os cuidados médicos. Senão ele bem que morria lá. E os filipenses, ao ouvir que Paulo estava naquela situação, levantaram uma oferta. E sabem que estes filipenses, parece-me que não havia mais ninguém como estes filipenses. E sabem uma coisa? Estes filipenses eram o quê? Pobres? Pobres ou ricos? Médios. Eram pobres. Paulo fala dos filipenses, que fala em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, por favor. 2 Coríntios 8. Ele fala dos macedónios. Está a falar aos coríntios. E os coríntios eram ricos, alguns deles. Corinto era uma cidade rica. Vão pôr? 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, entre os quais os filipenses. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, daquilo que eles podiam dar, deram voluntariamente. E não somente pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Só o versículo 6 para ver se interessa para o que eu estou... ficamos por aqui. O versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Sabem o que é que não falta na cristandade? Pessoas a pedir dinheiro. É para isto, é para aquilo. Toda a gente a pedir. Em relação a dádivas, eu acho que a única vez que vemos crentes a pedir na Bíblia, se não estou em erro, é estes a pedir. A pedir o quê? Nós também queremos participar. Nós também queremos dar. Não é aqui, olhem, nós precisamos de dinheiro para isto, precisamos de dinheiro para aquilo. Atenção, claro que a obra precisa de financiamento. Claro que precisa. E os crentes devem ser conscientes quanto a isso. Mas agora, eu sei que vocês não são desse tipo de andar a pedir, andar a passar o saco, não chega, passa-se outra vez, até que haja dinheiro suficiente. Há sítios onde o fazem. E depois fazem chantagem emocional e psicológica com as pessoas. Vocês não estão a dar, estão a roubar a Deus. Se vocês não derem, Deus vai castigá-los. E depois citam o quê? Malaquias 3, penso que é Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e verão eu fazer prova de mim, senão vos virá maior abastança.
Vem com essas coisas. Mas o que é bíblico é as pessoas quererem muito. Eu também quero dar, eu também quero, com muitos rogos. Quando os crentes, e no versículo 3, isto é consequência de quê? De versículo 5, peço. O que é que diz aqui? Primeiramente se deram ao Senhor. Quem se dá primeiramente ao Senhor vai querer dar. E vai pedir muito. Pedir muito para quê? Para que lhe deem? Não. Vai pedir muito para poder dar. E não é, mas eles eram ricos. Não, eles eram pobres. Pobres do mais pobre que havia. Isto é assim, eu não estou a dizer que toda a gente faz assim e que eu faço assim. Eu estou a dizer o que crentes que se dão ao Senhor fazem. Porque estes crentes perceberam que, e é por isso que Paulo se regozija muito. E Paulo diz no versículo 17, no versículo 18 de Filipenses 4, se puderes pôr a passagem, Filipenses 4, o que é que ele diz? Cheio estou. Porquê é que ele estava cheio? Mandar uma pipa de massa. O Epafrodito, sabem que o Epafrodito até esteve quase à morte. Deve ter chegado quase à morte, que ele deve ter ficado exausto de carregar tanto dinheiro. Não foi nada disso. Nada disso. Provavelmente foi uma oferta ínfima. Algo que se calhar não deu para grande coisa. Mas o Paulo ficou cheio. Ficou cheio por causa da atitude dele. Tal como o Senhor ficou cheio, ficou plenamente satisfeito com a oferta da viúva pobre. A viúva pobre deu muito? Deu? Comparativamente com os outros? Exatamente. Mas percentualmente foi a que deu mais. Porque os outros davam do que sobrava. E aquela mulher, aquela viúva, que na regra geral as viúvas eram altamente desfavorecidas. Tanto que o Senhor tem várias vezes de dizer que não desprezeis as viúvas, ajudai as viúvas, diz a Timóteo para ajudar as viúvas, e diz até que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas, porque as viúvas eram muitas vezes injustiçadas. Então aquela viúva deu tudo o que tinha. E o Senhor destaca aquela pessoa. Eu não sei se não será, é possível que seja a única pessoa que o Senhor destaca pela sua oferta. Eu não sei se não será. Se calhar até é. A única pessoa que o Senhor refere como tendo dado. O Senhor Jesus Cristo aqui na Terra te referiu como alguém que tenha dado uma oferta de dinheiro. E foi a mais pequena oferta que houve. Provavelmente, ali no tempo. Eram duas moedas. Pensou duas moedas. Era muito pouquinho. E Paulo ficou cheio. Porquê? Eu digo várias vezes isto e vocês já me devem ter ouvido. Porque ele ficou satisfeito por ver a atitude deles. Por ver que aquilo que ele estava a ensinar aos filipenses estava a surtir efeito. Os filipenses não era só um discurso muito bonito e depois nenhuma prática. Não. Eles tinham o discurso, mas depois tinham a prática. Ele diz: fizestes bem em participar na minha aflição. O que é que o Paulo diz aos Gálatas? Gálatas 6, é logo nos primeiros versículos. Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se vemos alguém que está com necessidades, qual deve ser a nossa postura? Não é a postura que Tiago censura na sua epístola. Paulo, o que é que diz daqueles que... Eu agora não tenho bem presente a passagem, mas certamente a Raquel vai encontrar... Daqueles que dizem, vem alguém que está com dificuldades e dizem, ide e aquentai-vos e fartai-vos e não lhes dão nada. Isso não é ser cristão.
Pois eu não estou agora a encontrar, mas talvez encontrem. Eu gosto bastante dessa passagem, só que eu estou aqui com uma Bíblia diferente e não estou a encontrar a passagem. Mas é Tiago que diz. Está aqui. Versículo 14. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se o homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiverem nus, carentes de alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? De que é que adianta? Vocês veem pessoas com necessidades. Sabem uma pessoa que está com necessidades? Um irmão. E Paulo diz também em Gálatas 6, fazer bem a todos, principalmente aos domésticos de fé. E é isto que é ser igreja. Ser igreja não é vir aqui 1h30 ao domingo e 1h à quarta. Sermos igreja no geral é ver alguém a passar necessidade. E nós vamos dizer o quê? Eu também quero ajudar. Infelizmente, há alguns que veem os seus pais ou os seus familiares a passar necessidades e não ligam nenhuma. E às vezes tem de ser outros de fora a ajudar. Às vezes até descrentes a ajudar. É uma desonra. E Paulo fala a Timóteo para ajudar as viúvas, as tais pessoas necessitadas. Porque por vezes nós preferimos soluções mais fáceis. Eu vou dar-vos aqui um exemplo. É uma opinião pessoal, mas eu vejo as coisas dessa forma. Vocês sabem que hoje em dia, regra geral, as mulheres têm o seu trabalho tal como os homens têm. Eu não estou a censurar isso, de maneira nenhuma. Mas sabem que há alguns que defendem, e eu inclino-me um pouco para aí, o ideal é a mulher cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar cuidar do lar. Mas a sociedade encurralou-nos para uma situação em que é muito difícil fazê-lo. São muito poucos os casos que eu conheço. Assim, de repente, lembro para aí de 2 ou 3 casos, e às vezes são as circunstâncias da vida que levam as pessoas a fazer isso. Não é por princípio, olha, eu vou ficar em casa a cuidar dos filhos, enquanto que o meu marido vai trazer o sustento para casa. Primeiro, nós habituámos a um estilo de vida em que precisamos de 2 vencimentos para fazer face às despesas relativas àquilo que a gente gosta de ter. Já ninguém quer viver com pouco, não é? Mas depois o que é que acontece? Porque é que muitas vezes as mulheres, mesmo no meio dos crentes, querem ter o seu trabalho? Porque viram experiências no passado de casais cujos casamentos fracassaram e algumas mantiveram-se em casamentos que estavam arruinados. Porquê? Porque não tinham... O que é que não tinham? Sustento. Não tinham sustento. Então tiveram de... E certamente vocês já viram muitos casos assim. Não é? Então o que é que as mulheres falam? O que é que as mulheres são incentivadas hoje? E por vezes, isto depois entra também na igreja, porque as mulheres também veem isso a acontecer com casais supostamente crentes, pensam, eu tenho que ter também o meu plano B. Mas sabem o que é que a igreja devia fazer nesses casos? Devia ajudar. Esta mulher não pode continuar com aquele homem, porque aquele homem não está a ser bom para ela. A solução não é arranjar outro. Olha, divorciaste deste, porque ele era mau para ti, agora vais... Olha, é melhor tu voltares a casar-te. Algumas igrejas preferem que ela volte a casar, apesar daquilo que eu vejo da palavra de Deus não está correto. Antes querem isso do que estar a ajudá-la. Não sei se estão a perceber a ideia. Ou seja, preferimos fechar os olhos a certas transgressões da vontade de Deus do que estar a apoiar alguém que precisa. É só
um desabafo que... Isto e outras situações. Dou-vos outra situação que infelizmente é muito comum e já vi isto acontecer até no meio das igrejas. O que é que acontece muitas vezes quando alguém fica viúvo e arranja outra pessoa? O que é que fazem? Como? Não se casam juntos. Não se casam, juntam-se. E porquê? Por causa do dinheiro. Por causa da reforma da outra pessoa, não é? Da pensão de viuvez, ou penso que ganha metade do... A pensão de sobrevivência. Pensão de sobrevivência. Sobrevivência por sobreviver à pessoa que morreu. O que é que a igreja deve fazer nestes casos? Fechar os olhos, ou dizer à minha amiga, ou ao meu amigo, isto não pode ser. Se precisares de ajuda financeira, estamos cá. Mas não estamos cá para tolerar isto. A igreja precisa de ser assim. Precisa de ser assim. Mas, por vezes, fecha-se os olhos, não vamos estar aqui a chatear muitas pessoas, não vamos estar a meter-nos na vida das pessoas. O quê? Não vamos estar a dizer às pessoas que elas devem viver segundo a palavra de Deus. Não vamos dizer uma coisa dessas. Isto depois, até em termos financeiros, pode ser negativo para nós. É tremendo. Estes filipenses não eram assim. Não eram pessoas que olhavam, em primeiro lugar, para a parte financeira, para o seu bem-estar financeiro, olhavam para o que estava certo. E o que estava certo era ajudar o apóstolo Paulo. Ajudar o apóstolo Paulo porque ele, por causa do ministério que Paulo tinha. Então ele diz: fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E sabem uma coisa muito importante? Foram os filipenses pobres que ajudaram e não os coríntios ricos. Paulo diz aqui depois no versículo 16 que mais ninguém cooperou comigo. Bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partia de Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Só eles. Sabem uma coisa? Novamente, os filipenses eram pobres. E eles eram aquilo que eu costumo dizer. Eu agora não tinha pensado falar desta passagem, mas eu penso que é aqui. Exatamente. Êxodo 22, 21. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E há um outro no capítulo 23, que diz assim, 23, 9. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Agora se calhar vocês vão pensar assim, o que é que isto tem a ver? Parece que não tem nada a ver. Eles conheciam o que é viver com pouco. Os filipenses sabiam como ninguém viver com pouco. Então eles estavam mais atentos às necessidades do que os coríntios que estavam ali na sua vida, na sua boa vida, na sua vida da abastança. Que os que eram ricos, reparem, os que eram ricos em Corinto olhavam para as necessidades dos outros de Corinto. O que é que nós lemos na ceia do Senhor? Uns comiam e bebedavam-se e os outros passavam fome. Ou seja, se nem lá dentro da igreja, em que eles sabiam que havia pessoas com necessidades, eles eram capazes de ajudar, quanto mais o Paulo que está lá longe, e que eles até nem valorizavam muito. Mas os filipenses sabiam que era contar os tostões. Se calhar não era só contar os tostões, era contar os bocados de pão, para ver quantos é que dava a cada um. Eu não sei o que é passar fome. Sinceramente não sei. Se calhar devia saber um bocadinho mais, mas não sei o que é passar fome.
Se calhar alguns de vocês, mais velhos, mesmo de mais idade, quando eram novos, viveram penso na década de 40, 50, em que a vida não era fácil. Os meus pais também viveram nesse tempo. No caso dos meus pais não terá sido tão difícil, porque eram agricultores e pelo menos o que nascia do campo se podia comer. Mas os filipenses passaram muito mal. E por isso eles olhavam. Eles foram estrangeiros na terra do Egito, por assim dizer, passaram pela situação difícil e isso tornou-os mais sensíveis, tornou-os mais propensos a alguém com necessidade. Olha, nós vamos ajudar. Se calhar há mais quem possa ajudar. Há quem não é bem assim. Se calhar há quem tenha mais capacidade financeira para ajudar. Mas não vamos ficar à espera deles. Porque se ficarmos à espera deles, se calhar ninguém vai ajudar. Então vamos nós. E isto é o que o Senhor exorta o seu povo. A dizer, vocês sabem o que é ser estrangeiro na terra do Egito. Vocês sabem o que é ser oprimidos na terra do Egito. Por isso vocês, quando estiverem na terra que eu vos vou dar, lembrem-se, quando tiverem um estrangeiro convosco, vocês sabem como é difícil para eles, porque vocês já estiveram na mesma situação. Por isso, não o oprimam, não o tratem mal. Não tentem até vingar-se, por assim dizer. Não usem do argumento de ninguém quis saber de mim, por isso eu também não vou querer saber dos outros. Foi exatamente este o sentimento dos filipenses. Eu não sei se os filipenses estariam a pensar nesta passagem de Êxodo, talvez nem a conhecessem. Não sei. Porque eles não teriam, talvez, a Bíblia toda como nós temos agora. Eles não levavam Bíblias para os seus cultos. Eles tinham algumas cartas, alguns escritos. Talvez tivessem o livro da lei, mas não tinham tanto acesso como nós temos hoje. É que é só ir ao computador e procurar um versículo. Mas eles sabiam este princípio. Nós vamos ajudar os outros. Porque nós sabemos quão difícil é a situação. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, não à quarta, mas num domingo, eu quero falar sobre este versículo, sobre este princípio. Estrangeiros fostes na terra do Egito. Por isso vós conheceis, o que é que diz lá? Vós conheceis o coração do estrangeiro. E estes filipenses, de facto, conheciam. Conheciam o que era viver com pouco. E por isso, predispuseram-se. Apesar da sua dificuldade financeira, apesar de se calhar terem passado fome para ajudar Paulo, eles fizeram. E é por isso que Paulo se alegra. É por isso que Paulo diz até, fala do sacrifício. Paulo compara isto a um sacrifício. O Senhor nos dê este espírito de não estarmos só a pensar no nosso bem-estar material. Pensarmos nos outros que estão a passar necessidades. Podem ser financeiras, podem ser outras. Porque nem tudo é dificuldades financeiras. Mas que as financeiras são as mais fáceis, as que dão menos, requerem menos esforço de nós para ajudar os outros. Que o Senhor nos dê esta graça e que nos dê este desejo de, com muitos rogos, querer também participar. Que o Senhor nos abençoe.